Olá a todos e todas, sejam bem-vindos aqui ao nosso curso, da nossa disciplina de Governança de Tecnologia da Informação, né? Pessoal, a aula de hoje, a aula de número 2, a gente vai tratar do assunto, né? Entrar exatamente em governança, né? Conhecer um pouco sobre o que é isso, né? Do que se trata, como que a gente vai trabalhar neste semestre, né? Com governança de TI. Então, hoje vocês vão ter um overview, né, mais ou menos de tudo do que se trata nessa disciplina de governança, certo? Então, vamos entrar aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Espero que gostem da aula e qualquer dúvida estarei aí no plantão de dúvidas, certo? Pessoal, é o seguinte, deixa eu preparar aqui, peraí. Isso, perfeito. Isso. Então, nessa aula, a gente vai ter uma visão, né, holística sobre governança de TI. Eu vou estimular vocês na formação de times, né, de equipe, para vocês trocarem experiências de acordo com um cenário do mercado de trabalho, ou seja, trocar experiências, formar novos times, novas equipes, para vocês fazerem networks, né, e entender um pouco como está o mercado de trabalho na questão de governança de TI. Este curso é um curso introdutório, né? O objetivo, a meta dele principal é apresentar brevemente aí os principais frameworks, né, que apoiam o mercado, né, na área de tecnologia. O que é um framework, pessoal? Vou explicar para você, fique tranquilo, é uma palavrinha nova aí, mas vou falar muito dela dentro da governança. Os frameworks, na verdade, seria aí como se fosse um guia de boas práticas, uma estrutura já pronta na tradução. Não tem uma tradução aí literal aí em português, né? Mas tome isso como uma estrutura que vai apoiar aí, né, o mercado na implantação de governança de TI dentro de uma empresa, né? Então, se vocês somarem a troca de experiência, né, somados à troca de experiência, junto com a prática aí vocês vão conseguir assimilar melhor esse conteúdo. Então, conteúdo programático nosso hoje da aula 2 é bem tranquilo, certo? Bom, evoluindo aqui. O que a gente vai trabalhar nas aulas, né? A gente vai entender as dimensões de governança de TI, né? Como funciona a governança, entender o que está por trás disso tudo, que são as regulamentações, né, que afetam aí as atividades de TI, entender os principais frameworks, né, mais uma vez a palavra, né, frameworks de mercado que apoiam aí a governança de TI, né, avaliar aí o alinhamento de TI com as estratégias do negócio e entender os controles necessários para a TI de sua organização. Então, assim, eu vou passar algumas coisinhas, algumas pesquisas para vocês conseguirem enriquecer esse conteúdo, não ficar só teoria, 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 né? Mas essa disciplina, ela tem a tendência a estudar mais, a ler mais do que você praticar, né? E é importante vocês entenderem como funciona a governança, porque se vocês não entendem a teoria, não tem como pôr em prática dentro do mercado de trabalho, certo? Bom, já como é falando de trabalho, né, eu gostaria que vocês, né, alunos, tentassem resolver esses frameworks aqui, né, saber o que trata cada um deles. Alguns frameworks de apoio à governança de TI, né, ou qualquer governança aí, seja ela de qualquer área, mas para dentro da TI a gente tem alguns que eu já coloquei aqui, né, para vocês fazerem uma pesquisa. Vocês vão pegar aí o Word mesmo e a internet de vocês, o navegador, qualquer browser aí, e vocês vão criar um documento explicando, né, isso é individual, explicando o que é cada framework desse, de apoio à governança. Então, o que é uma missão, o que é uma visão, o que é um valores? O que é o framework COSO, né? O que se trata esse cara? O que é um COBOT, né? Um TOGAF, né? Esse trabalho é em grupo, né? Vocês vão
entender também o que é os gaps da governança em sua empresa. O que são os gaps, pessoal? São as falhas, né, que a empresa tem. Se você trabalha em uma empresa, aí, seja ela de TI ou qualquer outra área, olhe dentro do cenário da empresa, ou quem não trabalha ainda pode aí consultar o colega que já trabalha, né, e pedir para ele avaliar o cenário dentro da empresa e perceber quais são as lacunas que tem dentro da empresa que você, que você deseja melhorar isso dentro da organização. Ou seja, você vai apontar as falhas que existem dentro da empresa no que diz respeito à TI, né, tecnologia da informação, e o que você gostaria para resolver aquela lacuna, aquele gap, entendeu? Olha, de repente, se eu colocasse tal tecnologia, melhoraria a infraestrutura da minha empresa, facilitaria o trabalho dos colaboradores. Enfim, fica aí a critério de vocês a pesquisar um pouco mais sobre os gaps, né? Sobre o cenário existente dentro da organização. Então vocês vão olhar também, pesquisar mais sobre o BSC, que a gente vai trabalhar também com esse framework, e vai aprender um pouco, por fim, pesquisar também sobre o ITIL. Então, pessoal, o trabalho em grupo, na verdade, aqui, deixa eu tirar isso daqui, né? Não é um trabalho em grupo. Deixa eu só um minutinho. Deixa eu tirar esse cara aqui. Não vai ser um trabalho em grupo. Vai ser um trabalho individual. Eu quero isso individual porque vocês estão em 9 alunos. Então, 9 alunos, dá para fazer isso aqui individual. Mais para frente, eu coloco vocês, divido a turma em 3, certo? Então, os gaps vai ficar aqui, ó. Vocês vão pesquisar para mim missão, visão e valores, colocar no papel. O que é o COSO, né? Para que serve, o que eu vou usar, o COBIT, né? O TOGAF, os gaps de governança de TI, enfim. Vocês podem até deixar os gaps para o final. Pesquisa primeiro os frameworks e no final do trabalho vocês apresentam aí um gap aí de alguma empresa, alguma lacuna e coloca aí no trabalho de vocês. Pessoal, façam um trabalho bonitinho, né, de pesquisa, coloquem aí as fontes que vocês pesquisaram, é interessante. A gente tem que pensar que tudo que a gente pesquisa e coloca no papel, mesmo citando de outro autor, né, vocês têm que colocar isso para poder deixar o trabalho mais completo e não haver aí, dar os devidos créditos ao autor do texto, certo? Vamos lá, vamos evoluir aqui que ainda tem bastante coisa aqui para a gente entender sobre isso. Oh, Jesus, coloquei dedo atual. Vamos lá. Bom, atenção aqui, pessoal, a esse movimento cíclico, né, que eu estou mostrando aí na tela para vocês, que são os objetivos da governança, né? Toda e qualquer empresa, se estiver alinhado a esses 5 objetivos, a grande chance de ter sucesso aí no seu negócio é gigante, né? O primeiro objetivo da governança de TI, né, é o investimento. Então, quanto que eu vou investir, né, no meu produto, no meu serviço, né, dentro do meu negócio, no meu plano de negócio, eu tenho que saber quanto que eu vou investir para poder obter o meu retorno do investimento, que é o que chamamos de ROI, né? É uma abreviação de uma nomenclatura em inglês, né? De um acrônimo aí do retorno do investimento. Bom, temos aí os controles formais. Dependendo do meu negócio, eu preciso saber se eu preciso documentar, se tem alguma formalidade, se tem alguma lei que está atrelado ao meu produto, né? Então, quando eu falo de controles formais, eu falo de legislação, eu falo sobre o meu produto em si, né? Para me pôr ele no mercado, se eu dependo de atender alguma regra aí do mundo externo. Então, primeira coisa que eu tenho que saber é o investimento. A segunda coisa que eu tenho que saber é se eu conheço o meu produto o suficiente e se eu dependo de algum órgão regulamentador externo para pôr esse produto aí no mercado, certo?
O terceiro objetivo aí é a transparência. Qualquer negócio, né? Eu tenho que ser transparente com os meus fornecedores, com os meus fornecedores e principalmente com os meus clientes, dependendo do produto, tenho que colocar aí, fazer um contrato bonitinho, apresentando todas as cláusulas aí, para vocês não terem problemas. Então, a transparência é fundamental no meu modelo de negócio. E tudo que eu coloco no papel, eu tenho que cumprir aí com meus fornecedores e principalmente com os meus clientes. Então, transparência é fundamental no negócio, certo? Principalmente na área de tecnologia. Tem também o quarto objetivo, que é a credibilidade, né? Então, a credibilidade, eu tenho que chegar para o meu cliente, né, e mostrar para ele os meus valores, né? Quais são os meus valores que não são negociáveis, né? A gente trabalha aí dentro da área de tecnologia, em qualquer outro ramo, a gente tem que passar credibilidade, tem que passar confiança aí para os meus clientes. E o quinto e último objetivo da governança são os resultados. Os resultados de tudo que eu investi, de tudo que eu documentei, né, de tudo que foi transparente para o meu cliente, para o meu fornecedor, passei a credibilidade e agora, lá no final, eu vou colher o quê? Os resultados do meu trabalho, do meu projeto, do meu serviço, né, do meu produto. Né? Quando eu falo em produto, não precisa ser exatamente um produto físico. A mão de obra de TI é também um produto, certo? Não é físico, não é algo físico, mas é uma prestação de serviço, é um produto, é um item aí que vocês vendem, né? Um exemplo bom são os bancos. Os bancos trabalham toda hora com esse ciclo aqui: investimento, controles formais, transparência, credibilidade e resultados. Então percebam que as setas, né? Olha só, é um movimento cíclico, né? Vocês sempre vão ter que trabalhar com esses 5 objetivos, certo? Então, espero que eu tenha sido bem claro aí com os objetivos da governança. Percebam que é gestão, né? Então, todas as vezes que eu vou montar um plano de negócio, que eu vou criar uma empresa, eu preciso saber quanto eu vou investir, quem são os meus investidores, qual é o meu público-alvo, né? Então, eu tenho que fazer todo um estudo prévio para poder colocar o meu produto aí no mercado, certo? Então, atenção aos objetivos da governança, porque isso eu vou falar muito ao longo do nosso curso. Eu acho que é importante vocês terem em mente que a governança de TI é essencial para vocês obterem sucesso em qualquer plano de negócio e principalmente na área de tecnologia. De repente, vocês vão se deparar com uma situação que é o seguinte: vocês vão trabalhar em uma empresa, prestar um serviço para uma empresa, onde a empresa em si, o produto final dela não é TI. A TI, ela faz o quê? Ela apoia, né, a empresa. Ela é um braço da empresa, mas o core da empresa, que a gente começa a falar, o produto final dela, por exemplo, pode ser um produto nada a ver. Exemplo, ela produz cerveja, como a Ambev. Então, a Ambev produz cerveja, mas ela tem que ter a TI ali apoiando o negócio dela. Porque sem a TI, ela não consegue desenvolver tecnologias de ponta, né, para poder pôr em produção a cerveja que ela precisa. Então prestem bastante atenção que não é só simplesmente vocês montarem um plano de negócio, né, para poder ser aí empreendedor. É a TI apoiando diversos ramos aí, né, porque diversas empresas que a atividade fim dela não é TI, certo? Bom, para a gente falar de TI, a gente tem que entender um pouco mais, né, do negócio da empresa, né, das empresas, né, falar de estatísticas, né, por que usar a governança, né? Se vocês observarem, eu tenho um gráfico aqui no formato de pizza, né, de 250 empresas, né, foi uma pesquisa aqui dessa revista, a IT Governance Global Stats Report, né, da IT
2008, né? Essa estatística. Pessoal, espera só um minutinho. Só um minutinho. Então, assim, essas estatísticas, ela mostra aí a importância da TI para o negócio de diversos ramos das empresas aí, né? Então, 250 empresas de pequeno, médio e grande porte em 22 países foram feitas essa pesquisa. Se vocês olharem na legenda aqui ao lado, né, as cores que correspondem ao gráfico pizza, qual é a importância da TI para essas empresas? Então percebam que 2% dessas empresas aqui, ó, o que é mais interessante para a gente, não é muito importante. A TI não é muito importante, ou seja, não faz nenhuma da... a TI, tipo assim, tanto faz se ela existir, né? Eu acho que em 2008, né, nós estamos agora em 2022, perdão, vocês observam que como esse movimento que teve de pandemia, isso, aquilo, a TI ela passou a ser, assim, fundamental, praticamente nas reuniões, né? Muitas empresas foram para o remoto e aderiram aí o sistema de computação, né? As reuniões, todo mundo trabalhando de forma remota para poder a empresa ter sobrevivência. Então hoje eu não concordaria muito, né, com essas estatísticas aqui, né? Mas só para a gente ter mais ou menos uma noção de onde eu quero chegar aqui dentro da nossa aula, né? Então nenhuma das opções 11%, pouco importante está dizendo que é 36%, e 51% está dizendo que é muito importante. Percebam que essa pesquisa com 250 empresas em 22 países diferentes chegou à conclusão que 51% em 2008 falaram que a TI é importante para o seu negócio, né? Então, isso em 2008. Então, hoje nós temos o quê? 13, 14 anos aí dessa pesquisa, provavelmente o cenário mudou, né? O muito importante deve estar a 70%, 80% aí, eu acredito, porque não existe hoje um negócio se você não investir em tecnologia, certo? Bom, o outro gráfico aqui, se vocês observarem, né? Do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada, né, em 2017, eu coloco aqui o comércio, a indústria e os serviços, né? Os gastos e os investimentos em TI, né? O faturamento líquido, na porcentagem aqui, se vocês olharem aqui do lado, ó, a porcentagem em faturamento líquido das empresas, de médias e grandes empresas por setor. Eu peguei aqui dos anos de 1990 esse gráfico e chegou aqui a medição até 2016, segundo a fonte do Centro de Tecnologia de Inovação Aplicada, certo? Da IASP, né? Então, se vocês observarem, o setor de serviços, gente, o faturamento com investimento, né, no investimento de TI, né, as empresas de grande e médio porte, em 1990 elas começaram aqui com 2%, finalizou aqui em 2016 com 11% de investimento aí, o setor de serviço em TI, isso em 2016. Se vocês observarem os bancos hoje, que é um setor, como exemplo aqui como setor de serviços, né? Isso aqui praticamente quadriplicou o investimento, porque perceba que os bancos eles estão praticamente com o surgimento das fintechs, né? Que são os bancos que funcionam aí por aplicativo, né? Que não tem agência física. Eles investiram muito em tecnologia, né, em setor de serviços. No setor de serviços, eles investiram muito em tecnologia para poder atender os seus clientes sem precisar de uma agência física. A média ficou em 7,6, né, fazendo aqui o cálculo dos três setores. A indústria investiu 4,5, foi muito pouco até 2016, e o comércio 3,5. Então percebam que eu coloquei de 0% aqui no investimento até 12% nesse gráfico. O setor de serviço foi o que mais se destacou nesse período para poder
investir mais em tecnologia. Hoje o cenário, né, tá bem melhor do que em 2016. A indústria está investindo muito em tecnologia. Por exemplo, o agronegócio hoje tem muita coisa aí muita tecnologia envolvida, né, no campo, né? Enfim, vamos aqui entender agora um outro gráfico, né? Os dispositivos portáteis, né? Os mobiles da vida, os telefones conectados à internet, né? Os móveis conectados à internet no uso do Brasil. Se vocês olharem aqui do meu lado, aqui temos uma linha do tempo, né? Nós temos de 2002, essa pesquisa também do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada. O notebook mais o tablet, 29%, começou aqui, ó, e 0% em 2002, e esse negócio foi crescendo, né? Os notebooks, 29%, né? Quando parou aqui a pesquisa em 2016, 29% dos brasileiros possuíam notebook mais tablet aí em suas residências, né? Os smartphones, ele deu um boom, né? Ele cresceu bastante. Então hoje praticamente digamos que no Brasil 208 milhões de habitantes, né, 208 milhões de smartphones em 2017, hoje é praticamente um celular inteligente por habitante, né? Então, se levarmos em consideração no Brasil 210 milhões de habitantes, se olhar essa pesquisa aqui, 71% disso possui smartphone. Então, a tendência, a evolução, né, é de crescer mais aí nos smartphones, ficaram muito mais acessível para você trabalhar e, de repente, pela sua facilidade, pelo tamanho, enfim, né? Tem uma série de fatores aí que faz com que os smartphones sejam tão populares aí entre os brasileiros. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vou evoluir aqui. Ainda se tratando de estatísticas, né? Eu vou falar para vocês aqui o total de computadores em uso no Brasil, né? Então nós temos aqui, começamos esse gráfico também do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada, né? Foi tirado de lá essa informação. De 1988 até 2016, se vocês observarem, quando vocês chegam aqui, ó, em 2020, né? Praticamente um computador por habitante. Então, na casa dos brasileiros, né, teria, por exemplo, digamos que a gente tinha cinco pessoas dentro daquela casa, 4 já tinham computador em 2017. Então, dobrou a cada 4 anos, né? A conclusão que eu tenho aqui, olhando para esse gráfico, é que dobrou a cada 4 anos o número de habitantes que tem computador, né? Dentro da casa, né? Dentro da casa de vocês, né? De repente, então, assim, eu estou falando de um cenário que o pessoal tem um pouquinho aí de dinheiro, né? Para poder comprar, de poder aquisitivo aí para poder comprar um notebook, mas hoje a realidade, praticamente, cada pessoa da casa tem um computador, certo? Dentro da casa para poder trabalhar, certo? Vamos lá. Aqui, pessoal, o sistema operacional no servidor, né? Aqui a gente está falando agora o seguinte, o cenário dentro das empresas, certo? As empresas, eu separei aqui alguns servidores, né, que mais usados no mercado, aí segundo o Centro de Tecnologia da Informação Aplicada, o Windows, o Linux, se vocês olharem a legenda aqui embaixo, e o sistema Unix, Novell, né, entre outros. Enfim, se vocês observar, eu coloquei aqui de 0% a 100%, né, a evolução aqui do uso de sistemas operacionais para servidores, né? Então, perceba que o Windows, até 2016, ele pegava uma boa fatia de mercado, né? 73% das empresas usavam o Windows como servidor, né? O Linux aí estava entre a casa aí dos 20%, e juntando o Unix, né? O Unix e Linux junto, aproximadamente 31% aí das empresas que usam sistema operacional aí no servidor.
Então perceba que o Windows até 2016 ele dominava. Hoje esse cenário está mudando um pouco, o Linux para grandes empresas, né? Inclusive Facebook usa o sistema operacional, o servidor Linux aí para poder atender aí a demanda, né? O Linux é usado também, pessoal, na bolsa de valores, né? Para grandes operações aí. O sistema operacional Linux é fantástico. Bom, eu trago uma imagem aí, né? Tô trazendo uma imagem aí para vocês, um pouco bizarra, né? Numa reflexão aqui sobre como planejar, né? Então, percebo que se vocês não planejar, o que vai acontecer? Vai faltar, né? Então, se não tiver um planejamento aí bem estudado do seu negócio, né, de onde você quer chegar, gente, a tendência aí é faltar, né? Algo não vai funcionar dentro da empresa. Então essa imagem ela traduz exatamente o porquê trabalhar com governança, né, para poder vocês conseguirem fazer um bom planejamento, certo? Agora, em se tratando de planejamento, estamos entrando aí numa seara, né, de um plano de negócio, né? Se vocês querem fazer um plano de negócio bem elaborado, né, vocês têm que atentar para alguns fatores, né? Algumas características de planejamento. Então, o que na cabeça de vocês significa planejar, né? A primeira coisa, antes da gente entrar aqui nesses tópicos, que eu acho, quando vocês vão trabalhar com um plano de negócio, vocês vão construir uma empresa do zero, vocês têm que pensar o quê? Vocês têm que pensar se vocês conhecem realmente o produto de vocês que vocês vão pôr no mercado. Então, se vocês não conhecerem exatamente do que vocês vão produzir para oferecer para o teu cliente, não tem como fazer um bom planejamento. Então, quando vocês conhecem um exemplo prático. Digamos que você é da área de tecnologia, formou nisso, estuda isso há mais de 10, 12, 15 anos, né? Você trabalha aí com programação, mas você de repente você vai oferecer para o cliente de vocês a área de projetos e infraestrutura de redes. Pessoal, programação e redes não tem nada a ver. Então, de repente, o problema com o planejamento ali, a não ser que o teu sócio conheça mais do produto, mas se for você sozinho, gente, o que vai vender é aquilo que você se especializou. Se você for fazer, se você fizer algo que não foi o que você conhece, que você se especializou, gente, é muito complicado você fazer um planejamento se você não faz uma boa análise de mercado e não conhece seu produto. Então, se você não faz uma análise de mercado para conhecer os seus concorrentes, fazer uma boa análise de SWOT, os clientes internos, clientes externos, clientes em potenciais, né, o público-alvo, vai ficar complicado. Então, planejar, gente, a gente tem que antever os acontecimentos. A gente tem que olhar o cenário à nossa volta, né, para poder conseguir ver se o produto vai ter sucesso, vai ter saída ali naquele ambiente onde eu estou inserido, certo? Agora, tentar diminuir as incertezas sobre os acontecimentos futuros, isso aí é mais complicado, porque você tem que ter uma boa base sólida aí de experiência, tanto no mercado quanto no seu produto, e se você realmente conhece os seus clientes e concorrentes. Eu acho que isso ficaria mais para frente, né, quando você tivesse mais experiência aí com o seu negócio, né? E tentar minimizar os riscos inerentes à atividade. Gente, se vocês observarem, grandes empresas, elas trabalham com logística próximo a rodovias. Para quê? Para o que ela produz ali ter uma facilidade para ter entrega, uma facilidade na logística, né? Então você tenta minimizar os riscos inerentes, né, à atividade,
pensando também na logística. Se você entrega um produto bom para o teu cliente, quer dizer, se você produz um produto excelente para o teu cliente gosta, mas você peca na logística. De repente você... o local que você implanta aí o teu negócio pode trazer riscos para o seu negócio. Por quê? Porque se você ficar escondido, né? Se o marketing for ruim, isso é o risco da tua atividade não desenvolver, né? Aumentar as chances de que a execução aconteça conforme o planejado. É lógico, né? Você vai fazer um planejamento a curto ou médio e longo prazo, vocês vão fazer uma análise de risco aí do teu produto, né? Fazer um estudo prévio do teu produto ou da empresa que você está trabalhando, né? De repente, você está na área de tecnologia, né? Lá dentro, trabalhando dentro do setor de TI, e o chefe lá, geral, quer modernizar aí, fazer um projeto de modernização de tecnologia dentro da empresa, e você é consultado, e ele quer um projeto aí que você coloque em prática, e você tem que pensar em tudo isso. Não precisa ser exatamente só o seu negócio. E você também tem que pensar o seguinte: diminuir o impacto de fatores externos que interferem negativamente na atividade. Bom, isso aqui eu passaria aí umas 2 horas dando uma série de exemplos, né? Sobre a tua atividade, sobre o teu projeto. De repente, eu posso dar um exemplo aqui, seguinte: quais os fatores externos que vão interferir negativamente aí na atividade de vocês, na atividade do teu projeto, no teu negócio? A concorrência, gente. De repente, a tecnologia que você implantou, que você gastou aí bastante dinheiro, ela já está ultrapassada. Então, assim, e o teu concorrente está fazendo o meus produtos que você demora horas, ele faz em minutos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né, com o planejamento, porque você tem que atentar para esses tópicos aqui que eu acabei de citar aqui na aula, certo? Bom, gente, temos um framework, olha só, agora a gente está entrando um pouquinho em framework, né? Uma tabela, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre ela na internet, que é a tabela RACE. Pessoal, a tabela RACE, ela identifica quem é o responsável, quem é que será o responsabilizado e quem será o consultado ou o informado, certo? As empresas, grandes empresas, né, que trabalham com governança de TI, principalmente voltados para planejamento estratégico dentro de uma organização, ela usa aí esse framework para poder desenvolver estratégias aí da sua operação. Então, do seu lado esquerdo da tela, nós temos as atividades que serão desenvolvidas aí, né, que foram identificadas dentro da empresa. Vocês observarem aqui, ó, desenvolver estratégia para operacionalizar a solução. Desenvolver uma metodologia, ou seja, um método de transferência de conhecimento. Desenvolver manuais e procedimentos para os usuários finais. Então, desenvolver documentação de suporte técnicos, equipes de operação e suporte. Desenvolver e realizar treinamento, avaliar os resultados dos treinamentos e melhorar a documentação quando necessário. Então, aqui, digamos que eu tenho uma empresa, esses drivers aqui, eu vou chamar isso aqui de drivers, esses direcionamentos aqui, de repente é um projeto que você está trabalhando dentro da empresa e você identifica que você tem que informar alguém, né? A comunicação não pode ficar comprometida dentro da empresa. Então, desse lado, você coloca as atividades a serem desenvolvidas, né? Aqui do outro lado, vocês vão colocar as funções, ou seja, os cargos dentro da TI, né? O executivo de negócio, o CEO, o proprietário, ou seja, você pega todos os funcionários, todas as funções que tem dentro da empresa e vocês têm que identificar, né? Ó, por exemplo, se você olhar aqui embaixo, a tabela RACE identifica quem é responsável, ou seja, com a letra R. Então, quem vai ser responsável desta função aqui para executar tal atividade? Então, assim, desenvolver estratégia para operacionalizar a solução. Deixa eu pegar o mais tranquilo aqui para vocês entenderem melhor.
Desenvolver os manuais de procedimentos para os usuários finais, ou seja, eu implementei um sistema dentro da empresa, eu tenho que desenvolver uma cartilha para que os usuários, os meus funcionários da empresa, entendam aquele sistema. Aí, quais serão as funções responsáveis? Se vocês olharem aqui, ó, proprietário do processo de negócio, aí aqui, ó, A e R. Ele é o quê? O responsabilizado. E esse R aqui, ele é o responsável. Então, ele é o responsável do time para trabalhar com o desenvolvimento de manuais de procedimentos para os usuários finais. Responsável pelo desenvolvimento. Aí aqui tem um outro carinha que ele é responsável. Esse cara aqui, ó, conformidade, né? Compliance. Vou falar também de compliance mais para frente, que é conformidade. Auditoria, risco e segurança. Então, se vocês olharem, o C é o cara que vai ser consultado, né? Então, todas as vezes que eu vou desenvolver um manual dentro da empresa, eu tenho que falar se está em conformidade, né, com auditoria, risco, enfim, segurança daquele produto que eu implementei, né? O time de implementação, ele deve ser consultado, lógico, porque é o cara a galera que vai implementar dentro da empresa. Então percebam, pessoal, que esse pessoal aqui, ó, esses 4 aqui, eles têm que estar junto, alinhados, para poder conseguir desenvolver um manual aí para os usuários utilizarem de repente daquele produto. Eu acho que é isso que eu tenho que falar de tabela RACE, certo? Por isso que a abreviação, ó, responsável, né? O responsável, responsabilizado, consultado e o informado. Bom, agora, saindo um pouco do planejamento, né, e de tabela RACE, já apresentei para vocês um dos frameworks, né? Tem muitos, pessoal, mas eu acho que o mais importante aqui, os mais conhecidos e o que mais são implementados nas empresas é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Os riscos, pessoal, eu mensurei alguns tópicos aqui que eu acho que é importante, né? Esse material aqui que eu tirei foi material da minha especialização na Unicamp, um excelente professor aqui que produziu esse material. Eu me especializei nisso, né? Por isso que eu conheço um pouquinho, né, sobre governança de TI, né? Eu sou especialista em governança. Então, assim, vamos falar aqui dos riscos. Os riscos, pessoal, é definir o apetite da organização ao risco. Ou seja, quanto que eu vou investir no meu produto, se eu tenho um perfil aí mais moderado, né, mais agressivo, se eu quero usar capital de giro dos bancos, né, se eu quero pegar aí empréstimos, essas coisas, para poder injetar no meu negócio, né? Então tem que tomar cuidado aí com o seu apetite, né? E vocês têm que analisar o mercado antes. Eu estou vendendo bem? Meu produto está sendo bem aceito no mercado? Eu preciso investir em maquinários novos, eu preciso investir em tecnologia, né? Eu preciso montar mais um time de TI para poder atender aí o meu cliente. Eu tenho que definir a classificação dos meus riscos como baixo, médio, alto, enfim. Vocês têm que fazer aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um framework para vocês analisar os riscos. Eu tenho que identificar os meus riscos, eu tenho que fazer uma análise quantitativa dos meus riscos, como a probabilidade, né, impacto, enfim. Isso aí é mais financeiro, né? Eu quero criar planos de respostas aos riscos. Por exemplo, se de repente algo der errado, qual é o meu plano que eu tenho ali, né? Meu plano de contingência, né? Para me poder mitigar isso, né? Quais são as reservas que eu tenho para os riscos? Então, quanto do meu faturamento que eu guardo aí, né? Para poder... se houver algum problema aí no meio do caminho, eu consigo injetar ali e acabar. Se eu tiver uma perda aí de 5 a 10% do meu faturamento, vai fazer diferença, enfim. Então você tem que ter os planos tanto de resposta aos riscos e os de contingência aos riscos, né? Tem que ter essas reservas, né? Eu tenho que monitorar constantemente os riscos, né? Para poder melhorar para aí a minha cadeia produtiva, né? Não ter grandes perdas, né?
Então, monitorar a eficiência aí do plano de gerenciamento dos riscos. Então, olha, tudo dentro da governança de TI fala em monitoramento. Monitorar constantemente o meu negócio. Porque é aquela história, um olho no gato, um outro no peixe. E outro ditado também é assim, o olho do dono aí que engorda aí o porco, né? Então tem isso também. Bom, aqui eu separei um outro framework, né? Onde vocês colocam duas setas, pensando no negócio de vocês, onde tem o impacto e onde tem a probabilidade. Percebam que quando você é um investidor baixo, você está aqui, né? Você investe baixo no teu produto, mas também o teu faturamento vai ser baixo, né? Não necessariamente também nessa ordem, certo? Se você investe ali no perfil moderado, né, médio, né, vocês também, o faturamento vocês podem ter mais alto, né, um faturamento um pouco mais alto ou um faturamento baixo também. E se você for aí, dependendo do teu negócio, os teus riscos forem mais altos, a probabilidade de ter perdas é grande, né? E você voltar aqui, né, para a estaca zero aí, enfim, e começar de novo, certo? Então tomem cuidado, porque essas cores aqui identificam que quando os seus riscos eles são baixos, a probabilidade de você ter sucesso no teu negócio e ganhar bastante no teu faturamento é maior, né? Então, quanto mais o seu risco for alto, você pode também ter aí um faturamento bom, mas você também pode ter uma queda grande aí, a probabilidade de você ter uma queda aí no teu faturamento ou até mesmo quebrar é gigante. Então, assim, baixo, médio e alto aqui para riscos, né? Bom, aqui também eu separei falar um pouquinho sobre investimento, né? Como todo e qualquer negócio, nós temos aqui dois tipos de investidores, né? Nós temos os stakeholders. O que são os stakeholders? São as partes interessadas, direta ou indiretamente, no negócio de vocês. São investidores que impactam direto no seu negócio ou indiretamente. Vamos pensar o seguinte: os stakeholders primários. Quem são eles? Com quem que vocês se relacionam com eles diretamente, né? E isso no seu negócio, eles impactam diretamente, que são os stakeholders primários. Os sindicatos, os acionistas, os credores e os funcionários, né? Os órgãos locais, estaduais, federais, enfim, toda essa galera aqui, eles são as partes interessadas no seu negócio. Os fornecedores, né? Os fornecedores também estão aqui no rol das partes interessadas, né? Os clientes e os usuários, né? Os gerentes de bloco de trabalho, gerente de projetos, gerente funcionais, os gerentes gerais, os gerentes sêniores, né? E os diretores da organização. Então, esses caras aqui, eles estão como os stakeholders primários, ou seja, os caras que impactam diretamente no negócio de vocês, certo? Então, esses são como que a gente chama de investidores. Esses caras aqui são os que acreditam aí no negócio de vocês, não eles impactam diretamente aí no negócio de vocês, no produto de vocês. Os stakeholders secundários é qualquer um que acredita e tem interesse aí no teu projeto. Por exemplo, tem aí uma empresa familiar, né? A mídia acredita no teu projeto, acha que o teu projeto ele é sustentável, enfim. Cita vocês como exemplo, né, de organização que se preocupa com o meio ambiente, né? Um exemplo disso. Instituições diversas, né? Cidadãos, turistas, enfim. Todo esse grupo aqui, essa galera aqui, os ambientalistas, os concorrentes, a comunidade geral, esses são as partes interessadas, né, no seu negócio aqui,
no formato secundário, certo? Agora, falando de projeto, falando de governança, a gente trabalha com processos. Os processos, pessoal, esse aqui é um framework tirado aí do COBIT, né, que nesse momento vocês já devem ter estudado aí o que significa o framework COBIT, aí, o COBIT, né? Acho que está na versão 5 aí. Nós temos as entradas e nós temos as saídas nos processos. Primeiro eu tenho que entender quais são os meios, que infraestrutura que eu vou usar, quais os meios que eu vou usar, que ambiente de trabalho que é esse, então eu tenho que fazer uma análise. Quais as sessões, quais as competências, quais as expertises, né? Qual a minha experiência, né? Quais as competências dentro da empresa. Nós temos aí o processo como um todo, forma, os meios, quem, como, quem vai fazer, como vai fazer, qual é a avaliação, como você avalia isso, né? Quais o suporte que você dá para o teu cliente final. Então, assim, quando eu faço o meu produto aqui, né? Tenho essa entrada no meu processo, eu tenho que mensurar isso, eu tenho que avaliar, eu tenho que saber se o meu cliente está gostando, se tal indicador foi atendido, não foi atendido, se foi parcialmente atendido, qual o desempenho externo disso, qual o desempenho interno, enfim. Processos, né, eu vou trabalhar um pouco mais para frente com vocês, mas já para vocês entendendo que tem tudo tem uma ligação dentro da governança, né? Principalmente no meu negócio. Que suporte legal que eu vou dar para o meu cliente? Quais são as regras? Quais os manuais que eu vou entregar para ele no meu produto? Atende, não atende? Enfim, que documento que eu vou usar? Enfim, tem uma série de perguntas aqui que te direciona para fazer aí um bom processo, implantar um bom processo de qualidade dentro de uma empresa. Bom, aqui, gente, aqui eu vou falar para vocês, né, saindo mais um pouquinho disso. Vou deixar essas mensagens para vocês darem uma lida, né? De liderança, né? Não vou ler uma a uma porque senão vai ficar muito longa a nossa aula. Eu vou pegar aqui do Ralph Lauren, né? Que é o mais conhecido, né? Um líder tem uma visão e convicção de que um sonho pode ser alcançado. Ele inspira energia e poder para que isso seja feito. Então, é interessante isso aqui, né? Vale uma reflexão a respeito dessas mensagens, né? Então, liderança, governança, processo, framework, tá tudo ligado, certo? Então, pensando aqui em liderança, né? Muitas empresas pecam muito nos seus líderes. Às vezes o pessoal acha que líder é mandar, né, na equipe, e não é mandar, né? O líder, ele tem que envolver, né? Ele tem que estabelecer uma visão clara do que ele quer. Ele tem que compartilhar essa visão com o seu time, né? Fornecendo informações, conhecimento que ele tem prévio, os métodos para a realização de tal tarefa, conduzir o pessoal, né? Equilibrando ali nos interesses das partes interessadas. Enfim, o líder ele é capaz de pensar e agir criativamente, né, em situações difíceis. Então, o bom líder, ele tem que trazer com ele esse pacotezinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas isso não termina por aí, né? Algumas características de um líder que vocês têm que entender é que ele inspira, ele encoraja os outros, né? Ele tem uma habilidade de integrar as pessoas, processos e interesse. Ele serve aos outros, ou seja, ele tá ali para facilitar o dia a dia do trabalho, né? Não é um cara, ele é mais observador, né? Ele trabalha em equipe, ele envolve a equipe, ele usa a influência dele para ajudar os outros, ele se mantém acessível. Um líder ele não pode estar ocupado a todo momento para o teu time, para a tua equipe. Então, assim, ele tem aí a habilidade de trabalhar em equipe, né, pessoal? Então, ele reconhece aí o valor de cada indivíduo, compartilha informações, ele se comunica adequadamente. É importante um líder
né? Ser claro, objetivo, né? No que ele precisa. Ele partilha aí as informações, né? E tem habilidades aí interpessoais, etc. Ou seja, o líder quando você trabalha com um bom líder, quando você olha para aquele cara e fala assim, poxa, esse cara é o cara, eu preciso dele, né? Eu quero me espelhar nele, eu quero ser igual ele. Então, um bom líder, ele vai envolver toda a equipe, né, para ter sucesso aí no objetivo aí no projeto dele, certo? Bom, liderança, governança, plano de TI, né? Plano de negócios. As empresas, ela tem umas coisas que, às vezes, de repente, o dono o gerente, o chefe, eles não conseguem entender mais ou menos os ativos chaves da organização. Então, assim, pessoal, os ativos chaves de uma organização é o espaço, né, físico, é o financeiro, que a empresa precisa ter financeiro para poder administrar o negócio. São as pessoas que são ativos-chave, são os conhecimentos, são a equipe de trabalho, então são ativos-chaves de uma organização. Os relacionamentos que aquela empresa tem, né, com os seus fornecedores, com os seus clientes, principalmente a propriedade intelectual, as patentes, né? Então, temos 5 ativos-chave de uma empresa que, de repente, um empresário ele conhece. Mas eu não citei a última, TI. Será que o empresário ele toma para si, né, a responsabilidade de dizer que TI faz parte do meu negócio? Porque muitos empresários têm aquela visão do passado. TI para mim é um gasto. Conheço muitos empresários que falam isso. E não é, gente. TI hoje é investimento. Ela faz parte dos ativos da organização. Se a gente pensar aí em qualquer escola de informática, TI é o quê? É o principal ativo-chave, né? Se for uma escola de informática, é ativo-chave, né? É o primeiro ativo-chave. Agora, a empresa que não produz nada que é de informática, ela já vê TI como gasto. Bom, aqui nós temos a evolução da TI, né? Eu vou deixar esse material, gente, disponível na plataforma do Moodle para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Eu não vou passar tópico por tópico, se mais para frente eu vou esmiuçar isso daqui, certo? Mas saiba que a evolução da TI, gente, se vocês olharem aqui, ó, o que eu preparei aqui para vocês, ó, tecnologia da informação, ela é o provedor de tecnologia, ela forneceu a tecnologia aqui, depois proveu os serviços, os parceiros estratégicos e a tecnologia dos negócios. Então nós temos o quê? A automatização dos processos manuais. Antigamente era tudo feito à mão. A tecnologia veio, né? E automatizou isso, jogou para a informática. O armazenamento dos dados em larga escala, antigamente era aquelas pastas que ficavam dentro dos setores com um monte de documento e papel. Isso foi armazenado em grandes bancos de dados. Padronização do trabalho e melhoria da qualidade, ou seja, criou-se os padrões, os frameworks, os guias de boas práticas, para quê? Para melhorar aí a qualidade do trabalho, velocidade, né? Produzir mais em pouco tempo. Com o advento da internet e a conectividade, forneceu comunicação rápida, veloz, sistemas integrados, né? Integração de sistemas, gestão de relacionamentos com os clientes, ficou mais prático, né? Dispositivos móveis, enfim, olha só a evolução da TI, impulsionou novos negócios, alinhamento estratégico, criação de oportunidades, enfim. Essa é a nossa transformação digital, né? Chegou até aqui a transformação digital e
por fim, a gente começa a entender um pouco sobre TI versus negócios. Então, se vocês observarem, eu tenho aqui duas características de TI apoiando o negócio. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, uma empresa que não produz nada da área de tecnologia, mas ela depende da tecnologia para produzir o seu produto. Espero que eu tenha sido claro. E aqui tem a TI como atividade principal. Olha só, Submarino, Amazon, a TI está aqui, ó. Ela é o negócio, né? Então, se você não tiver informática aqui, como que você vai vender? Porque é tudo eletrônico, né? Enfim, isso aqui é bem tranquilo da gente entender, né? E quais são os desafios da TI? Os desafios da TI, pessoal, é garantir a disponibilidade do serviço, do negócio. Então, ou seja, meu negócio tem que estar sempre disponível para que o meu cliente possa ter acesso. Eu tenho que entregar valor e comprovar o ROI sobre os seus investimentos. Então, o ROI, pessoal, é o seguinte, é aquilo que eu estou investindo e é o retorno que eu trago desse investimento. Por exemplo, se eu investir R$100 em informática, quanto ao longo ou médio prazo que eu vou tirar esses R$100 e o que eu investi? Entendeu? Então, entregar valor e comprovar o investimento, isso é fundamental aí, né? O empresário, ele trabalha dessa forma, né? O quanto que eu vou investir e quanto que eu vou ter de retorno, que é o ROI, certo? Oferecer informações confiáveis, estar alinhado à estratégia de negócio, garantir a continuidade do negócio, otimizar os processos trazendo economias, ou seja, quando eu padronizo alguns processos dentro da minha empresa, eu percebo que de repente eu padronizar, eu vou trazer mais economia, tanto de contingente de pessoal, não preciso contratar mais, sabendo que aquela pessoa consegue fazer mais trabalhando dentro desse processo, desse framework, né? Eu quero a TI, ela tem que me apoiar na tomada de decisão. Eu tenho que fornecer segurança da informação, tudo que trafega de dados dentro da minha empresa. Eu tenho que atender às regulamentações, gerenciar as mudanças e implementar projetos dentro de restrição. Então, dentro da restrição tripla, depois eu falo sobre isso. Esses são os desafios da TI dentro de uma empresa, dentro de qualquer negócio que vocês precisam trabalhar. Pensando em TI, a gente também tem que pensar em eficiência. Pessoal, agora, se vocês têm 9 alunos, né, exatamente dentro da empresa, respondam isso também dentro daquele projeto de vocês, né? Dentro daquele trabalho de pesquisa, coloquem também nesse trabalho de pesquisa como a TI da sua organização é vista pelo negócio. Se vocês realmente trabalham, vocês colocam, vocês respondem essas perguntas. Se vocês não trabalham, né, não tem como vocês terem uma visão do cenário, né? Como são executados os projetos de sua empresa? Então, perceba se você conhece a empresa, como é executados os projetos lá, né? Perguntem para o chefe de vocês, né? Os recursos têm uma visão clara do plano estratégico, tático e operacional de organização? Pesquisem o que é um plano estratégico, o que é um tático, o que é um operacional, um plano tático e operacional dentro de uma empresa. Os recursos são valorizados e o conhecimento retido na companhia está na cabeça das pessoas. Isso aqui é importantíssimo, ou está em grande banco de dados. Quer dizer que se eu demitir aquela pessoa, ela leva o conhecimento embora? Como que vocês fazem para resolver essa questão, né? TI é apenas um custo dentro da empresa que vocês trabalham, né? Ou ela consegue agregar algum valor, né? E qual a estratégia e a TI de sua empresa? Quão estratégica é a TI de sua empresa? Então, assim, qual é o valor que a TI tem dentro da empresa? E aqui vocês podem pesquisar um pouco mais sobre governança corporativa e governança de TI. Aqui, pessoal, olha, é importante vocês dar uma lida também nesses casos aqui, ó, o COSO, né? O caso do Maxwell, né?
Tem aqui também governança corporativa, governança de uma empresa e uma governança de TI. Dei uma estudada nisso. Eu vou deixar, pessoal, isso aqui 2 semanas para poder vocês conseguirem trabalhar, porque eu vejo que é muita coisa. Então, ó, CCMI é um framework, né? Governança de TI, IT Governance, COBIT 2012 está na versão 5, IT 2017 está na versão 3, mas já tem na versão 4. O que essa ISO aqui trata? O que essa ISO trata? 38.500 de governança corporativa de TI, a ISO 20.000 de gestão de serviços. Eu vou deixar também, isso aqui já foi tudo que eu falei, né, no início. Para que serve a governança TI? As organizações precisam encontrar forma para melhorar, né? Enfim, o COBIT ele pode contribuir para a implementação eficiente da governança por meio do uso otimizado e racionalizado dos frameworks que o suportam. E é importante garantir não somente que a TI esteja fazendo certo, mas que esteja fazendo a coisa certa e que isso possa agregar valor aí ao negócio. E aí tem, por fim, os termos de governança de TI. Vou passar aqui rapidinho, né? Procurem saber sobre a ISACA, né? Uma associação americana aí sobre sistemas da informação, que audita sistemas da informação, né? De controle e ela controla e audita sistemas da informação. Importantíssimo. Inclusive, temos aqui, ó, o PMI, que é um projeto de um instituto de gerenciamento de projeto. Então, assim, esses caras aqui, eles têm muitas certificações no mercado para você ser certificado PMI, o Prince, da ISO também, CCMI, COBIT, tudo isso daqui, pessoal, cai também até em concurso público. O pessoal acha que não, mas isso aqui cai bastante em concurso público para quem um dia quer trabalhar no setor público, e no setor privado usa-se bastante esses frameworks. Então dá uma estudada aí, tá? Então, os trabalhos, eu vou deixar 2 semanas, né? Vocês vão trabalhar aqui com essa aula. É isso, gente. Muito obrigado e até o plantão de dúvidas.